como conseguir crescer a panturrilha mais rápido, ou mesmo então como conseguir ter hipertrofia nesse músculo tão difícil. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você ver quais são as melhores estratégias que você pode adotar nos seus treinos e também para você entender por que é tão difícil conseguir hipertrofiar essa musculatura. Eu vou tentar fazer esse vídeo sendo o menos técnico possível, para que mais pessoas consigam entender. Mas obviamente não tem como fazer um vídeo sobre hipertrofia muscular sem a gente entrar aí um pouquinho sobre fisiologia, e métodos de treinamento. Então, quais são as melhores formas do seu corpo treinar e por que eles sofrem adaptações com esses métodos e o que compõe aí aquelas fibras musculares, da nossa panturrilha, que aí se divide em dois músculos, o gastrocnêmio e o sóleo, e por que é tão difícil conseguir hipertrofiar eles. Então, vou tentar usar uma linguagem leiga, mas ainda assim vai ter que entrar um pouquinho aí na fisiologia. Então vou começar aqui falando, sobre a morfologia ali dessas duas musculaturas que eu citei o nome, o sóleo e o gastrocnêmio. Então a sua panturrilha tem dois músculos, Um ele fica mais próximo do seu osso, que é o sóleo, e o outro é o gastrocnêmio. Ele fica ali mais aparente, vamos dizer assim, mais afastado e mais próximo da sua pele, Então esse aí que você consegue sentir normalmente é o gastrocnêmio. A primeira notícia que eu tenho para dar é que a variação de volume muscular de gastrocnêmio, sóleo, é diferente de pessoa para pessoa, Não existe um padrão, Sempre a pessoa vai ter o gastrocnêmio X% maior do que o sóleo, Normalmente as pessoas vão ter aí uma particularidade nessa musculatura. Normalmente, o gastrocnêmio ele é maior sim do que o sóleo. Essas duas musculaturas, elas têm tipos de fibras diferentes, porque elas têm funcionalidades diferentes, Nosso corpo, ele foi projetado, ele foi evoluído, ele se desenhou assim ao longo de milhares de anos. Então, acabou que a musculatura do músculo sóleo, que é o que fica mais próximo do osso, tem um objetivo diferente do gastrocnêmio. O sóleo, ele tem como objetivo nos manter em pés e estável durante muito tempo. Ele, por característica, ele não tem um objetivo de ser explosivo, ele não tem o objetivo, de conseguir fazer uma contração rápida. Por isso que o sóleo, ele tem um tipo de fibra diferente. E aí é importante que você entenda, Além de duas musculaturas, existem também tipos de fibras musculares diferentes no nosso corpo. Se você já viu vários vídeos, sobre o assunto, já deve ter visto, tem fibras do tipo 1 ou do tipo 2, Fibras de contração rápida, fibra de contração lenta, E o que é isso, A fibra de contração lenta, ela consegue fazer uma contração e ficar contraída durante muito tempo. Esse tipo de fibra, ela está presente, por exemplo, em toda a musculatura estabilizadora do nosso abdômen, da nossa coluna. Por quê? Porque ela precisa ficar ativa durante várias horas do seu dia, senão você desaba e cai. É diferente de uma musculatura que precisa exercer potência. Dentro de uma mesma musculatura, você também tem os dois tipos de fibra, Então, se você precisar fazer um exercício de precisão, então colocar a mão na ponta do nariz lentamente, ou no seu olho para que você não machuque, você pode colocar o dedo no seu bíceps, fazer esse teste. Coloca a mão no seu bíceps e vai indo lentamente até o seu olho. Você vai ver que você fez um tipo de contração muscular aqui no bíceps, mas que não precisa ser uma contração vigorosa, muito forte. Então você usou predominante as fibras de contração lenta. As fibras de contração tipo 1. Então, se você começar a colocar mais carga aqui no seu punho e oferecer uma resistência para encostar no seu olho, você vai ver que essa musculatura do bíceps vai ficando mais rígida. Aumentou a dificuldade de poder chegar no olho e ainda assim precisa de precisão. E da mesma forma que se você precisar pegar uma coisa muito pesada, você pode colocar a mão no seu bíceps, que você vai ver que teve que fazer muita força para conseguir carregar alguma coisa muito pesada. E aí sim utilizou essa musculatura que a gente chama de contração rápida, Fibra tipo 2. Dentro das fibras tipo 2 ainda tem dois tipos, Mas eu não vou entrar aqui nisso não, só falar que tem fibras tipo 1 e tipo 2, Fibras de contração lenta e contração rápida. Então mesmo dentro da mesma musculatura aqui do bíceps, você tem os dois tipos. No caso da panturrilha, além disso, você tem duas musculaturas diferentes e elas têm uma composição e objetivo completamente diferente um do outro. O gastrocnêmio, que é essa musculatura de fora, ele sim foi feito para correr, para ser explosivo, para você usar para saltar, para amortecer às vezes também numa aterrissagem. Então, o gastrocnêmio, ele tem um objetivo diferente do sóleo. E as fibras musculares, elas também se adaptam e hipertrofiam de formas diferentes. Então, você não vai conseguir uma hipertrofia nas fibras de contração lenta igual nas fibras de contração rápida. Basicamente assim, se você vê aí a diferença entre atletas que são de esportes de potência, corredores de 100 metros rasos, de 200 metros rasos, em comparação com corredores de maratona, corredores de meia maratona,
Por quê? Porque é uma fisiologia diferente, né? O cara, para ser muito explosivo, ele tem que treinar basicamente aquela musculatura ali que responde a esse tipo de treino, que eu vou falar um pouquinho depois sobre os métodos de treinamento. Mas não adianta você fazer exercício, por exemplo, a banco sóleo. O banco sóleo, né, que você está ali focando nessa musculatura mais próxima do osso, que tem como objetivo te deixar ereto, né, ao longo do seu dia, fazer com que você consiga ficar em pé, estabilizar ali o movimento, né? Ele não vai ter muita hipertrofia. Não adianta você colocar muita carga nessa musculatura, nesse tipo de fibra, porque ela não vai responder, né? Então você tem que focar o seu treino de hipertrofia de panturrilha para a musculatura do gastrocnêmio. Então você ficar ali fazendo banco sóleo e focando na musculatura, né, do sóleo, você está querendo fazer hipertrofia com uma musculatura que é basicamente programada para ter somente fibra de contração lenta e para ter força para te estabilizar ao longo do dia. Então vale você direcionar o seu treino para o gastrocnêmio. E qual que é a diferença de um de outro? Basicamente você isola o sóleo quando você fica naquela posição sentada mesmo do banco sóleo, né? Você faz uma flexão de joelho, ou seja, dobra o joelho, e aí você começa a fazer o movimento com a ponta do seu pé. Então você está isolando ali o gastrocnêmio e fazendo movimento somente de contração do sóleo. Em compensação, quando você fica em pé, né, com o seu joelho estendido, né, com a sua perna esticada, você faz o mesmo movimento com a ponta do pé, aí sim você contrai o gastrocnêmio e também contrai o sóleo. Então, basicamente, o treino para panturrilha, né, para você ter mais um volume muscular, né, de panturrilha, você tem que focar no gastrocnêmio. E o gastrocnêmio, basicamente, você vai treinar somente com a perna esticada. Agora eu vou entrar um pouquinho nos métodos de treinamento que eu falei. As pessoas têm muita mania de achar que a fisiologia da musculatura ela é muito diferente de uma para outra, né? Tirando essa parte de tipo de contração de fibra que eu falei, não tem muito segredo, né? A mesma forma que você vai hipertrofiar o peitoral, o deltoide, o bíceps ou qualquer outra musculatura, você vai hipertrofiar também o gastrocnêmio. Então, o que a literatura fala, né, que é o melhor aí para você conseguir hipertrofia? São entre 6 e 20 repetições e ali entre 60 e 80% da carga máxima. Então eu sei que é difícil você ter uma referência de carga máxima de panturrilha, quanto que eu consigo fazer ali de dorsiflexão, né, de fazer isso com a ponta do pé. Você não vai ter uma medida, né, de peso máximo que você consegue carregar nesse exercício. Então você vai ter que ficar ali sentindo mesmo qual que é o máximo que chega na falha, né? Se você treinar ali entre 6 e 20 repetições, né? Se você falhar lá pela 16, ou se tiver uma carga muito alta, falhar lá pela 8ª repetição, pela 10ª repetição, você está dentro do protocolo de treino de hipertrofia. Então, você deve treinar essa musculatura utilizando o protocolo. Óbvio, se você colocar muita carga, né, você vai direcionar seu treino para adaptação neural, né? Então, entre 1 e 6 repetições com uma carga mais alta, você está melhorando ali o impulso nervoso que o seu cérebro manda para contrair aquela musculatura. Se você passar muito de 20 repetições, então, corredores, seja de 5, 10, meia maratona, ou mesmo ciclistas que precisam ficar ali também fazendo força durante muito tempo, você não está com um treino de hipertrofia, né? Você correr 10 km não é um treino de hipertrofia para a sua panturrilha, né? Como eu disse, você vai estar ali fazendo um exercício, né? Que é um ótimo exercício, você vai ter contração na sua musculatura, né? Mas ele não é direcionado para hipertrofia. Para hipertrofia é entre 6 e 20 repetições, né? Ali entre 4 e 6 séries, né? Com uma pausa ali aproximada entre 1,5 minuto até 3 minutos, dependendo ali da carga que você colocou e precisa de recuperação. Ah, Pedro, mas eu vejo pessoas que são ciclistas, elas têm a panturrilha muito forte. Como eu disse no início do vídeo, né, as pessoas têm genéticas diferentes e elas respondem a tipos de estímulos de forma diferente, né? Um gastrocnêmio de uma pessoa pode ter mais tipos de fibra do tipo 2 em relação a outra pessoa, né? Percentualmente falando ali, o equilíbrio entre fibra lenta e fibra rápida. Né? Uma pessoa pode ter já o volume do gastrocnêmio maior. E por mais que ela não treine, ela vai ter a panturrilha sempre maior do que uma pessoa às vezes, que fez muito exercício para aquela musculatura. E provavelmente você conhece alguém que tem uma panturrilha grande, né? Seja homem ou mulher, mesmo sem treinar. Por quê? Porque tem um caráter genético. Então você falar que um ciclista tem a panturrilha grande, não é necessariamente porque ele pedala. Né? Ele faz os exercícios, né? Ele pedala vigorosamente. Durante os treinos dele, né? Às vezes alguma subida, alguma parte de sprint. Tem partes que são estímulos, né, para hipertrofia, porque tem os sprints, tem que fazer muita força, mas não é a parte relacionada à longa duração da bike, né, do treino de bicicleta, ou mesmo da corrida. O cara que vai fazer um treino de corrida, se ele fizer somente o treino contínuo dele lá de meia maratona,
é um tipo de estímulo. Mas a gente sabe que um cara que vai treinar meia maratona, ele também faz treinos de tiro, né? Então ele faz às vezes 10 tiros de 200 metros, né? E aí esse tiro é muito desgastante. E isso também oferece um grande estímulo ali para a panturrilha, né? Para o gastrocnêmio, que como eu disse, tem mais fibras explosivas e o gastrocnêmio é o que faz o correr explosivo, o saltar, o aterrissar. Então, fazer treinos de tiro, por exemplo, também ajudam. Então é muito importante entender, né, que fazer alguns exercícios não vão promover resultados, né, como eu disse aí do banco sólido. Entender que tem dois tipos de músculos com objetivos diferentes na sua musculatura. Entender que para treinar o gastrocnêmio, deve treinar com o mesmo formato de treino que você treina hipertrofia das suas outras musculaturas, né? 6 a 20 repetições e colocar carga. Lembrar de descansar e repousar, assim como você também faz com outras musculaturas. Então você faz um treino de panturrilha junto com o resto, né, dos seus membros inferiores, e aí no dia seguinte você vai fazer um treino de corrida. Isso pode estar gerando um estresse ali na região. Então calma, né? Se você exercitou a panturrilha num dia, descansa, no outro dia faça somente uma bike, evita algumas coisas que vão estressar a musculatura, como as atividades de impacto, como eu disse aqui, a corrida. Então é importante você saber que para ter hipertrofia, você precisa entender um pouquinho esse mecanismo e seguir os parâmetros e os protocolos de treino que você já segue para as outras musculaturas. Comenta aqui embaixo, eu quero que você comente aqui embaixo, né? Como é seu treino de panturrilha? Você está satisfeito com o desenvolvimento dessa sua musculatura? Compartilha esse vídeo, né, com algum colega aí de treino que quer muito hipertrofiar essa musculatura e está com dificuldade. Lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre quantas repetições eu devo fazer para ter resultado. Até o próximo vídeo, pessoal!